Seja bem-vindo a mais um programa Impressões. E hoje uma edição muito especial, recebendo aqui conosco a presença da deputada federal Jandira Fegali, que está em João Pessoa para participar de um fórum que discute a participação das mulheres na política. Deputada, seja bem-vinda aqui ao Impressões. Obrigada, Cláudia. Obrigada à Assembleia Legislativa e à deputada Estela, que nos trouxe até aqui, juntamente com a vice-governadora. A senhora chega à Paraíba num momento de extrema efervescência no cenário político brasileiro. Inclusive ontem houve um pedido do Ministério Público pela prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Qual é a sua análise sobre esse momento que o Brasil vive, especialmente relacionado a essa questão da Lava Jato e enfim, a toda essa conjuntura que envolve o ex-presidente Lula? Você veja, né, a ironia. Eu vim fazer um debate dentro do Ministério Público, né, e vou precisar fazer uma crítica profunda a um procurador, né, do Ministério Público Estadual de São Paulo, cujo comportamento é absolutamente ultrajante. Né? Ele faz uma matéria na Veja antes de ouvir a parte, antes de estruturar qualquer denúncia. E ontem à tarde ele faz uma coletiva ao vivo, né, numa televisão, com um conjunto de inconsistências que não convencia ninguém, né? Ele não conseguia convencer ninguém, inclusive questionado pelos jornalistas. Muita coisa ficou sem resposta. Em seguida, ele apresenta um pedido de prevenção, de prisão preventiva do ex-presidente Lula sem nenhuma prova, sem nenhum dado concreto, ainda se utilizando de um vídeo que eu fiz de solidariedade ao presidente e que captou sem nenhuma intenção e sem o conhecimento do próprio presidente, estava conversando, nem eu imaginava que ia captar a sua voz, onde ele expressa uma indignação. E isso é utilizado de forma distorcida. Né? E a senhora se arrependeu de ter gravado aquele vídeo? Qual é o seu sentimento? Não, acho que não é um arrependimento, é mais um aprendizado, né? Porque o vídeo ele foi feito no momento da condução coercitiva do presidente. Ele tinha acabado de sair do depoimento, o nível de tensão do lado de fora era muito grande. Todo mundo perguntando como ele estava, como é que estava o presidente Dilma nessa história, e de solidariedade e tal. E eu faço um vídeo exatamente para acalmar as pessoas. Distante dele, a imagem dele está longe, nem eu estava ouvindo direito a voz, coloquei o celular muito perto de mim. Mesmo assim, fizeram uma pergunta para ele, que ele se emocionou e ele fez uma explosão de indignação falando do acervo, não do processo. Essa frase é captada, como estava ao vivo, nem eu esperava e nem ele imaginava, e isso está sendo usado como se fosse um crime se indignar. Quem do povo não fala um palavrão? Você fala, eu falo, todo mundo fala em momento de indignação. Né? Isso usado como se fosse um crime. Agora, se indignar é crime. Né? Além disso, quer dizer, a gente percebe que a conduta desse procurador está absolutamente articulada com outras ações. Basta ver o processo da condução coercitiva, antecipar a edição da Isto É. Repórteres estavam na porta do ex-presidente antes de chegar a polícia. O editor da época, pela madrugada, 2 horas da manhã, publicou que de manhã teríamos novidades, isso às 2 da manhã. Né? E toda a articulação e o sequenciamento das atitudes demonstram claramente uma ação articulada no sentido de desconstruir moralmente o ex-presidente, de atingir o governo Dilma de uma forma que, na minha opinião, golpista, fascista, fora da legalidade e fora de qualquer prova real contra eles. Diante dessa conjuntura que a senhora descreve, como é que o governo e os setores aliados ao governo podem reagir para frear o que a senhora chamou de luta? Tem duas frentes de luta. Uma é a jurídica, que está sendo feita e está sendo desenvolvida, né, nesse enfrentamento, e a outra é na política. Né? Acho que a sociedade reage. Os exageros são tantos que até a oposição reconhece. Ontem, inclusive, várias pessoas da oposição, juristas de peso, mostraram o exagero e o absurdo do pedido de prisão preventiva. Tamanha quer dizer, quanto mais eles tentam impedir que Lula seja candidato ou desconstruir o PT ou a esquerda brasileira, eu não sou do PT, mas não fico feliz com isso, porque isso é um ataque à esquerda brasileira. O exagero é tanto que eles enfiam os pés pelas mãos e isso vai sendo percebido por todo mundo. Eu não acredito que a juíza irá conceder essa prisão preventiva. Né? E o que nós temos que fazer é atuação jurídica e política. Ontem já se iniciou vigília, o país inteiro está reagindo a isso, está respondendo a isso. Eles estão tentando alimentar
manifestações de oposição, ao mesmo tempo nós construímos as nossas também. A senhora acredita que os militantes simpáticos à esquerda devem ir às ruas no próximo domingo, quando existe convocada uma mobilização dos setores de direita? Eu acho que não cabe o confronto. Está convocado. Existem manifestações espontâneas de movimentos, por exemplo, no Rio vai ter uma roda de samba, em Madureira, né? Vai ter gravação de vídeos de muitos artistas contra o golpe. Em outros locais vai ter bloco de carnaval e nada próximo da área onde há outra manifestação. Né? O confronto na rua não nos interessa, não há nenhuma orientação, nem dos partidos, nem do movimento social para ocupar as ruas e fazer um confronto direto. Acho, inclusive, nós temos que estar preparados para a ação de provocadores, para que vão tentar dizer que é a esquerda que está fazendo, para vitimar alguém ou agredir alguém, para que isso caia no nosso colo. Mas, obviamente, nós estamos divulgando que não há nenhuma orientação de ir para as ruas num confronto no próximo domingo. Tem se falado muito que o principal objetivo da Operação Lava Jato seria levar Luiz Inácio Lula da Silva à cadeia. A senhora falou sobre esse pedido de prisão, que inclusive ontem até o líder do PSDB no Senado, o senador Cássio Cunha Lima, que é aqui da Paraíba, disse que não havia fundamento. Bom, nesse caso, me parece que a tendência é que o pedido seja rejeitado. Mas, diante dessa possibilidade da prisão de Lula, como é que a senhora analisa? A figura de Lula sai enfraquecida ou, como alguns petistas e militantes de esquerda têm dito, ele sairia fortalecido desse processo todo? Olha, é muito difícil de prever. Né? Com o nível de ultrapassagem dos limites, né, que a justiça, alguns agentes públicos, e desculpe dizer, a gente está aqui diante de uma TV, mas é uma TV da Assembleia, a articulação midiática nesse processo, particularmente o Sistema Globo, ele é muito pesado, muito difícil. Então, e como é uma TV ainda de grande audiência, eles vão criando no imaginário coletivo das pessoas de que Lula é um criminoso. Mas, sinceramente, eu não acho que isso colhe, não. A imagem do Lula, a liderança do Lula é muito forte, ele fez muito por esse país. E as pessoas estão se identificando com ele e se sentindo humilhadas e ultrajadas junto com ele. Isso eu percebo caminhando pela rua e conversando com as pessoas. Né? Então, essa atitude pode fazer com que ele se fortaleça, né, e a oposição se fragilize muito. Então, eles têm que andar muito devagar com esse santo, porque os pés são de barro, né, e nós precisamos mostrar para a sociedade brasileira. Eu acho que o nosso principal desafio hoje é a disputa de narrativa. Eu tenho que disputar a opinião das pessoas, o que o monopólio da comunicação nos dificulta muito. E aí uma alternativa seria utilizar a rede social? Qual é o papel que a senhora imagina que tem a rede social? Usa todas as plataformas digitais, as webs TVs, radiodifusão comunitária, isso tudo, TVs de canal fechado, tudo isso que a gente tem feito. Obviamente que é uma disputa desleal, né? Porque essas grandes redes têm muita força, mas a gente vai fazendo e tem que fazer. Por exemplo, o que o Jornal Nacional fez ontem com o vídeo, com a minha imagem, sem nenhuma autorização, eu vou exigir direito de resposta. Isso está na lei, né? Então a gente tem que ir enfrentando isso e ao mesmo tempo ir fazendo algo que infelizmente os nossos governos ainda não fizeram, que é enfrentar o monopólio da comunicação. Temos que ter políticas estruturais, não é para impedir que a TV Globo exista, outras TVs existam, não é isso. Mas nós temos que dar espaço para que todos os tipos de editoriais apareçam, a pluralidade de opiniões tem que acontecer no Brasil. Nós não podemos trabalhar só com a rede social e a TV Globo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada falar o que quer. Ela mente, ela distorce, ela constrói cenários que não tem base na realidade, não tem base na vida das pessoas. A senhora já deu a entrada no pedido, já solicitou? Estou entrando hoje ou segunda-feira, o advogado já está trabalhando nisso desde ontem à noite. A senhora que tem uma proximidade com o ex-presidente Lula, qual a percepção dele sobre esse momento? E, enfim, não sei se a senhora tratou sobre isso, se tem conhecimento disso. Há a possibilidade real de Lula assumir o ministério? Isso eu não sei te dizer, porque essa conversa surgiu essa semana, eu não estive com ele nem com a presidente Dilma, nesses últimos 3 dias. Então eu não sei, me parece que ele está numa posição de não aceitar, né, de ir para o ministério, mas eu não teria como te afirmar nenhuma possibilidade nem outra.
a presidente Dilma Rousseff, ela vive também, junto com o presidente Lula, um momento de crise. Enfrenta uma resistência muito forte no Congresso Nacional. A senhora acha que tem a ver, agrava a crise de Dilma o fato dela ser mulher? Existe um componente também machista nessa conjuntura toda? Inclusive, a forma como esses fascistas se comportam é tratando o presidente Dilma com preconceito profundo, né? São críticas machistas, desconstrutoras da moral, da história, da biografia. Isso nós estamos vendo um momento de ódio, de intolerância, né? Um DNA fascista saindo dos armários e ocupando as ruas. As ameaças de estupro, de morte que eu e outras mulheres sofrem nas redes sociais. O constrangimento que fazem das pessoas na rua, nos restaurantes, nos aviões. Quer dizer, é algo absolutamente inaceitável no século XXI, onde a diversidade, a diferença são cada vez mais demandadas, né? Como algo a ser, coisas a serem valorizadas e respeitadas. Então, o governo da presidenta Dilma, de fato, está numa situação difícil. Difícil porque ela enfrenta um Congresso profundamente atrasado, conservador. Eu muitas vezes me sinto andando em direção ao século XIX, né, e não ao século XXI. Um presidente da Câmara desmoralizado, né, em que até agora se mantém naquela posição, porque não há instrumento regimental, exceto o Conselho de Ética, para tirá-lo. E o Supremo Tribunal Federal está analisando a possibilidade de pedir a saída dele. Né? E um Congresso que já perdeu o respeito à laicidade do Estado, que perdeu a capacidade de pluralidade no debate político ou de mediação. A gente não tem mediação. É uma radicalização completa e absoluta, mesmo o debate dentro da Câmara. Então é um Congresso difícil de ser trabalhado, particularmente a Câmara. Né? E nós estamos vendo uma crise econômica real, ela existe no Brasil, com muito impacto, com muita consequência da crise internacional também, né? E a mídia massacrando o dia inteiro com a Lava Jato. Então isso vai minando o apoio popular da presidente Dilma, com um Congresso também majoritariamente conservador. Lógico que a posição de qualquer governo fica muito difícil nessa conjuntura. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo, voltamos em instantes para aprofundar um pouco essa discussão sobre a participação das mulheres na política.